Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui em torno desse nosso canal do YouTube, para juntos então podermos meditar a Palavra de Deus. Chegamos a essa quarta-feira, dia 13 de junho de 2018. Hoje celebramos com toda a igreja a memória de Santo Antônio de Pádua, este grande santo popular que tem muitos devotos e devotas e que hoje pedem a sua intercessão. Então que nós possamos, pela intercessão de Santo Antônio de Pádua, acolher a palavra de Deus que quer também frutificar toda a nossa vida. E o evangelho de hoje proposto para a nossa meditação é o evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivenciando a 10ª semana do tempo comum, e a liturgia de hoje, então, nos convida a fazermos memória desse primeiro dos 3 santos juninos, a qual então nós celebramos esse mês de junho, Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, como alguns desejam chamar. Nesse dia, então, celebramos a memória desse santo tão popular, que nasceu lá em Lisboa no ano de 1195 e morreu nas vizinhanças da cidade de Pádua, na Itália, em 1231. Por isso, é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou também de Pádua. O nome de batismo dele era Fernando de Bulhões. Ainda jovem, pertenceu à ordem dos cônegos regulares agustinianos, tanto que pôde estudar filosofia e também teologia, lá em Coimbra, até ser ordenado sacerdote. Não encontrou dificuldade nos estudos, porque era de inteligência e memória formidáveis, acompanhados também por grande zelo apostólico e santidade. Aconteceu que, em Portugal, onde estava, Antônio conheceu então a família dos franciscanos, que não só a encantou pelo testemunho dos mártires lá em Marrocos, como também o arrastou para a vida itinerante na santa pobreza, uma vez que também queria testemunhar Jesus com todas as forças. Ao ir para Marrocos, Antônio ficou tão doente que teve de voltar, mas providencialmente foi ao encontro do pobre de Assis, o qual lhe autorizou a ensinar os frades as ciências que não atrapalhassem os irmãos na vivência do Santo Evangelho. Nesse sentido, então, Santo Antônio não pôde fazer muita coisa, pois seu maior destaque foi na vivência e pregação do Evangelho, o que era confirmado por muitos milagres, além de auxiliar no combate à seita dos cátaros e albigenses, os quais isoladamente viviam uma falsa doutrina e também pobreza. Santo Antônio serviu sua família franciscana através da ocupação de altos cargos e de serviço na ordem, isso até morrer com 36 anos, para essa vida e entrar assim para a vida eterna. Então, queridos amados irmãos, esta é a história, um pouco da história da vida de Santo Antônio, esse grande santo popular, que pôde de fato abrir mão de todo luxo, riqueza, para poder então viver a pobreza. E assim, encontrando nessa pobreza o centro do Evangelho, a qual ele tão bem pregava. E é por isso que é tido como doutor da igreja. Mas, enfim, vamos olhar para a liturgia de hoje, que também nos enriquece
e nos ajuda a poder, assim como Santo Antônio, a poder deixar que essa palavra também transforme a nossa vida, para que possamos crescer nessa caminhada de santidade. O evangelho que nós acabamos de ouvir é o evangelho que é a continuação do evangelho que nós ouvimos ontem, na terça-feira, onde Jesus dizia para os seus discípulos e continua hoje ainda a dizer a eles, mas onde Jesus falava que eles, então, são sal da terra e luz do mundo, e assim também nós, pelo nosso batismo, estamos vivendo aí o ano laicato, que também tem como lema essa proposta, cristãos leigos, sal da terra e luz do mundo. Então, meus queridos amados irmãos, nós também somos chamados a poder dar sabor ao mundo, à vida. Essa vida que, infelizmente, tem, de fato, tirado a esperança de muitos irmãos que deixam-se conduzir pelas trevas, deixam-se seduzir por elas. Então, a luz de Cristo que nós somos chamados a irradiar, a refletir, deve alcançar a vida de cada um desses nossos irmãos e irmãs. Mas Jesus, continuando no Evangelho de hoje, dizendo ainda aos seus discípulos e também a nós, ele vem dizer que ele não veio para poder mudar, abolir a lei e os profetas, mas, pelo contrário, veio para dar pleno cumprimento, para ensinar-nos a poder, então, a viver os mandamentos do Senhor. Porque, infelizmente, as autoridades religiosas na época de Jesus haviam deixado-se, então, conduzir pelo fundamentalismo e, além do mais, tinham criado mais de 600 leis, o que se tornara, então, impossível das pessoas viverem. Por quê? Imagine um grande número de pessoas pobres que não têm condições de poder, então, ali levar o seu sacrifício, que não têm condições, então, de poder viver, ter um emprego, uma profissão decente. A grande maioria, assim como os apóstolos, eram pescadores. Algo que tomava, então, eles impuros. Então, a lei, os mandamentos estavam cada vez mais marginalizando, excluindo as pessoas. E Jesus veio ensinar a viver ele na sua essência, porque os mandamentos não são ruins. São ruins quando nós distorcemos ele. E aí, não somente os mandamentos, mas as leis do dia de hoje, a palavra de Deus, como muitos utilizam, de acordo com a sua vontade, a sua ideologia. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus nos ensina a poder então viver aquilo que de fato é a vontade de Deus. Os mandamentos são normas de vida para nos conduzir, melhor dizendo, à felicidade, à paz, a lutarmos pela justiça. Os mandamentos então servem para isso. Só que, infelizmente, está sendo utilizado da maneira errada. E Jesus vem nos mostrar como deve ser vivido os mandamentos da lei. E vai dizer, olha, nenhuma vírgula será tirada da palavra de Deus antes que ela se cumpra. A palavra de Deus é fiel. Deus, ele é fiel. E essa fidelidade de Deus que a primeira leitura de hoje narra para nós. Nós temos mais uma vez o profeta Elias, que agora se depara com um conflito. Conflito com quem? Acabe, ele então traz todos os sacerdotes de Baal. E ali então, diante de Elias, Elias vai fazer uma proposta para eles. Vai dizer, tudo bem, vocês dizem que Baal é Deus, então vou lançar um desafio a vocês. Vocês então vão pegar um animal, vamos colocar levar ele, ofertar ele em sacrifício, partindo ele no meio, preparando a lenha, tudo, só que vocês não vão colocar fogo. Prepara tudo e vamos então clamar aos deuses. Ou seja, vocês clamam a Baal para que envie fogo do céu e consuma o sacrifício que lhes é ofertado. E ali então a proposta parece agradar a todos. E é isso que acontece. Os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, então, logo se colocam, se empenham, se colocam em oração, fazem ali o clamor, súplica, mas nenhum ruído, nada acontece. Vai nos narrar aí, essa primeira leitura, que por volta do meio-dia, Elias, ele zomba dos profetas de Baal. Vai dizer a eles, olha, se o Deus de vocês ele é tão importante, pode ser que ele esteja ocupado, grite mais alto, ou esteja cansado dormindo, é preciso acordá-lo, grite mais alto, quem sabe ele escute vocês.
Só que sabemos que o resultado disso não dá em nada. Não acontece nada. E ali então Elias ele toma a postura, ele toma a posição, assume agora a sua vez de ofertar o sacrifício a Deus. E prepara tudo. Pede para que se cave um lagar em volta, enche de água, molha as lenhas, o sacrifício. E ali então, Elias, diante de tudo isso, eleva ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, uma grande oração de súplica. E ali naquele mesmo instante, o fogo vem do céu, consome a lenha, seca a água em volta, e todos então reconhecem que Javé, o Deus de Elias, é o verdadeiro Deus e Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, Deus, Ele é fiel. E essa fidelidade de Deus que nós somos então convidados a viver, essa fidelidade que nós somos chamados então a testemunhar, assim como Elias, nessa leitura, para que todos possam reconhecer que existe apenas um único e somente Deus, que por amor entregou a sua vida na cruz por cada um de nós, enviando o seu Filho, que assumiu essa nossa condição humana e entregou a sua vida na cruz por amor a cada um de nós. Nos apresentou um caminho, nos ajudou então a viver a vontade de Deus, ao contrário daquilo que as autoridades religiosas que nos narram o Evangelho estavam fazendo. E assim então, meus queridos amados irmãos, como Santo Antônio de Pádua, também nós somos convidados, chamados a poder dar testemunho desse Deus de amor. Santo Antônio, em um dos seus sermãos, ele dizia: cessem as palavras e falem os testemunhos. E essa reflexão de Santo Antônio, ela é muito atual nos dias de hoje. Por quê? Nós temos muitas pessoas falando de Deus. Basta percorrer os canais por aí de televisão. Muitas pessoas falam de Deus, mas poucas pessoas vivem aquilo que prega. E Santo Antônio é um testemunho vivo de uma pessoa que deixou-se conduzir por Deus. É claro que sofreu por isso, sofreu sim, perseguição, tribulação. Ele mesmo fazia ali as suas penitências duras para poder então ali vencer o pecado que constantemente tentava o afastar dos seus caminhos. Mas é através da oração que ele consegue vencer, da súplica a Deus que ele consegue vencer todas as más inclinações. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então, a exemplo do salmista de hoje, fazer desse salmo a nossa oração, como fizera Santo Antônio. Guardai-me ao Senhor, porque em vós me refugio. O nosso refúgio deve ser Deus. Somente Ele pode nos livrar de tudo aquilo que porventura estejamos vivendo, que não condiz com a vida do ser humano, dor, sofrimento, perseguição. É na confiança em Deus que nós vamos vencer tudo isso, mas para que isso se concretize, é preciso que nós façamos a nossa parte. Busquemos então viver essa palavra, para que assim possamos dar testemunho desse Deus que está vivo e presente no meio de nós e quer ser reconhecido pelo nosso testemunho. Que Santo Antônio de Pádua interceda junto a Jesus por cada um de nós e que nossa Mãe Maria também nos ajude nessa nossa meta de podermos então viver essa proposta de Deus em toda a sua radicalidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, o meu muito obrigado a você que faz parte desse nosso canal, se inscreveu em nosso canal, ajuda-nos a compartilhar, divulgar esse vídeo. Muito me alegra porque não estou sozinho nessa missão de evangelizar. E o Senhor confia também essa missão a cada um de nós e eu conto com a sua ajuda. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, clique aqui em inscrever-se, aqui embaixo, aqui, ó, em vermelho. É bem fácil. Inscreva-se e lembrando que inscrever-se é uma vez só. Se você já se inscreveu no nosso canal, já é inscrito, não precisa inscrever de novo não, tá? Agora, se você ainda não ativou também o sininho para ser notificado dos vídeos que eu vou postando, faça isso, para que você saiba então os vídeos que eu vou postando. E também deixe o seu like, para que nós possamos aí cada vez mais crescer nesse nosso canal.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio de Pádua, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.